Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo esta videoaula. Eu sou o professor Alex, professor da disciplina de revitalização de igrejas. E em nossa aula de hoje iremos falar sobre a escala de vitalidade. Enquanto as nossas aulas anteriores trataram-se do campo teórico dessa disciplina, a partir desta aula nós iremos adentrar no campo prático dessa disciplina. Nessa aula, nós iremos apresentar algumas ferramentas úteis na, na avaliação da saúde da sua igreja, de como saber quais pontos positivos e negativos presentes na sua igreja local. Bom, o que nós queremos apresentar a partir dessa aula é algo essencialmente prático, qual você pode realizar junto à sua igreja local, onde poderá te ajudar no diagnóstico de eventuais problemas que merecem uma atenção maior, como também no fortalecimento dos pontos fortes encontrados na sua igreja. Então, vamos à nossa aula. Eu quero começar falando de avaliação da vida da igreja local, de apresentar três abordagens. A vida da igreja pode ser avaliada a partir de diferentes critérios, porém eu quero propor para vocês três abordagens, pelo menos. Em primeiro lugar, avalia-se a presença de elementos bíblicos que definem a natureza da igreja. É muito importante que, ao avaliar a vida de uma igreja local, você comece por avaliando se há presença de elementos bíblicos, que definem a natureza da igreja, o que é uma igreja. Sobretudo à luz do livro de Atos dos Apóstolos. Quais alguns desses elementos que de fundamental importância de encontrarmos em nossas igrejas locais e de avaliarmos se há presença deles no meio dela? Centralidade da palavra, conforme vimos em nossas aulas anteriores, vida de oração, comunhão entre os irmãos, testemunho de vida, diaconia atenta, isto é, serviço, a vida serviçal, a disponibilidade para servir ao outro, culto verdadeiro a Deus e a proclamação do Evangelho. Essas são algumas passagens de Atos dos Apóstolos, onde você consegue perceber nitidamente esses elementos que fazem parte da natureza da igreja. Então, dessa maneira, nós precisamos, enquanto pastores ou até membros de uma dada igreja, de avaliarmos se há presença desses elementos, porque em algumas igrejas esses elementos, alguns deles já desapareceram. Falamos sobre, por exemplo, em muitas igrejas no qual não há mais a centralidade da palavra. A palavra fora substituída por técnicas do pragmatismo. Em outras igrejas não está havendo uma pregação autêntica das Escrituras, uma pregação fiel às Escrituras. Então, isso já nos revela a ausência de um elemento, certo? Então, é muito importante que, ao avaliar a vida de uma igreja local, você procure identificar se há presença desses elementos que definem a natureza da igreja. Em segundo lugar, deve-se avaliar a vitalidade de uma igreja local a partir da vitalidade espiritual dos seus membros, certo? Então, enquanto no primeiro ponto, na primeira abordagem, você está preocupado em identificar esses elementos que constituem a natureza da igreja, nessa segunda abordagem você está à procura de avaliar como é que está a vitalidade espiritual dos seus membros,
certo? Então, levando-se em conta, especialmente alguns ensinos de Paulo, como por exemplo, se há firmeza na fé, né? Conforme os textos aí de 1 Coríntios 16, versículo 13, Colossenses 2, versículo 5, união entre os irmãos, conforme Romanos 12, versículo 5, saúde familiar, né? Efésios 5, 33, que é a boa relação entre o membro e sua família, culto público, né? Se tem o hábito regular de se reunir como igreja, e a prática missionária, né? O evangelismo, se os membros evangelizam, se os membros têm o costume ou a prática de evangelizar as pessoas à volta deles, quer no contexto de trabalho, quer na universidade, quer na escola, quer na vizinhança, certo? Então, esses são alguns elementos que devem ser avaliados no que diz respeito à vitalidade espiritual dos membros que compõem aquela igreja, tá certo? Então, só lembrando, na primeira abordagem eu estou interessado, preocupado em identificar os elementos que compõem a natureza da igreja: centralidade das escrituras, oração, comunhão entre os irmãos, diaconia, serviço voluntário ao próximo, enquanto que aqui eu já estou me restringindo especificamente aos membros, né? Saber se há firmeza na fé, isto é, se eles são firmes e constantes, se há união entre eles, ou se essa união ela, ela tem perdido um pouco, se há muitos conflitos no seio da igreja, se os irmãos não se relacionam bem, a saúde familiar, isto é, a relação desse membro no contexto da sua família, o culto público, se tem o hábito regular de se reunir como igreja, né, para adoração ao Senhor, e a prática missionária, se eles voluntária e espontaneamente evangelizam no contexto em que se encontram, na vizinhança, na escola, universidade, trabalho, certo? E há uma terceira abordagem que avalia a vitalidade organizacional, certo? A vitalidade organizacional, em áreas como liderança, ordem do culto, mordomia e crescimento, certo? Então, esses elementos aqui, ou essas áreas aqui, elas merecem a nossa atenção e de serem avaliadas, tá certo? Dito isso, para sistematizarmos o que falamos, eu quero apresentar a vocês 4 áreas vitais à vida e à natureza da igreja, né, que merece a nossa atenção. Tudo quanto dissemos, né, anteriormente, nós queremos transformar aqui no que podemos chamar de 4 áreas vitais para avaliação, certo? Da vida e natureza da igreja. A primeira nós iremos chamar de fundamentos, certo? Ela trata dos fundamentos da fé, sobretudo 2 deles: se há verdadeiro arrependimento de pecados e transformação de vida, e se os crentes em Cristo vivem em comunhão. Então veja só, nós queremos avaliar se há verdadeiro arrependimento e transformação de vida naqueles que fazem parte da nossa igreja. Sabemos muito bem que há pessoas que, no seio da nossa igreja, que vivem na prática do pecado, né? São pessoas relutantes, algumas complicadas, outras pessoas as quais já fizemos de tudo, orientamos, aconselhamos, né? Buscando encontrar indícios de novo nascimento naquela pessoa e até o presente momento sem muito resultado. Bom, a gente precisa saber se os membros que compõem a nossa igreja são formados de pessoas que nasceram de novo, pessoas que se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados e vivem em santidade de vida.
Mas, além disso, no que restringe ao indivíduo, é muito importante que também identifiquemos se essa pessoa ela tem uma relação saudável com os demais irmãos na fé, certo? Se eles vivem verdadeiramente em comunhão uns com os outros. A segunda é o desenvolvimento. Além dos fundamentos, é importante também se avaliar o desenvolvimento, que refere-se ao desenvolvimento da vida cristã, especialmente tratando-se de maturidade espiritual e o uso da palavra de Deus. Nós queremos, nesse segundo ponto, nessa segunda área vital, a vida e a natureza da igreja, que sabemos se há um desenvolvimento da vida cristã, se há maturidade, se há crescimento na fé, se há crescimento na graça como no conhecimento do nosso Senhor. Nós queremos sondar se essa pessoa está crescendo segundo a estatura completa de Cristo, né? Isso é muito importante. Se essa pessoa ela tem capacidade para discernir o certo do errado, se ela é uma pessoa madura a ponto de aconselhar a outros, se essa pessoa é madura a ponto de servir de exemplo para os demais, certo? Terceiro, edificação. Essa é uma outra área vital que merece nossa atenção na avaliação de nossas igrejas, o qual é subdividida em 3 evidências: ensino fiel e regular das Escrituras, vida cristã saudável e consciência bíblica missionária. Então, nós queremos, por um lado, sabermos se nessa igreja há um ensino fiel e regular das Escrituras, se essa igreja, por assim dizer, é uma igreja comprometida com a centralidade das Escrituras, com a exposição bíblica, né? Se há um ensino saudável nela. Vida cristã saudável, se os membros levam a vida cristã a sério, se dão bom testemunho, né? Se não escandalizam o próximo, se não é uma igreja marcada por escândalos, mau testemunho, né? E consciência bíblica missionária, se tem consciência de que são missionários, de que foram chamados por Deus para pregar o Evangelho às demais criaturas, né? A pregar esse Evangelho a todas as pessoas em todo o mundo. Então, nós queremos avaliar esses pontos aqui em relação à edificação. Por último, em relação à prática, que trata da autonomia da igreja local em relação à liderança e aos recursos próprios, como da prática evangelizadora e do crescimento, certo? E aí nós queremos saber se, por exemplo, essa igreja local, ela tem uma liderança, né? Se ela tem uma liderança, se ela é formada de pessoas que, em uma certa medida, tem condições de liderar essa igreja, como também se tem recursos próprios para que possa se manter, fora a prática evangelizadora, certo? Enquanto que na área anterior nós tratamos especificamente da consciência missionária, né? Aqui na prática nós queremos saber se essa igreja ela pratica, né, o evangelismo, porque não basta apenas você ter consciência missionária se você não tem prática missionária. E infelizmente muitas igrejas têm a consciência, mas não têm a prática missionária, certo? Por fim, crescimento, né? Se essa igreja ela está crescendo, né, em maturidade, em conhecimento, em outras áreas consideradas vitais para a igreja. Bom, dito isso, algumas perguntas direcionadoras, né, para avaliarmos a vitalidade de uma igreja. Conforme a nossa escala de vitalidade, qual apresentamos a vocês, né, distribuídas em fundamentos, desenvolvimento, edificação e prática, nós deixamos
duas perguntas para fundamentos, tá certo? Duas perguntas no que diz respeito à verdadeira conversão e segundo, no que diz respeito à comunhão regular, tá certo? Em desenvolvimento, duas outras perguntas relacionadas à maturidade espiritual e o uso das escrituras. Em edificação, aí nós deixamos três perguntas, certo? Ensino bíblico fiel e regular, vida cristã saudável e consciência missionária. Por fim, em prática, outras três perguntas, no qual tratam da liderança e os recursos locais, a prática evangelizadora e o crescimento. Tá certo? Então são ao todos 10 perguntas, e aí nós iremos, na continuidade dessa nossa videoaula, de apresentar a vocês o método de avaliação da saúde da sua igreja, tá certo? Que é formada, constituída de 10 perguntas, certo? E daremos mais explicação em relação a elas na nossa próxima videoaula, tá certo? Mas aqui nós temos então as perguntas estruturadas de acordo com a escala ou essas 4 áreas vitais: fundamentos, desenvolvimento, edificação e prática. Algumas informações gerais concernentes a essas perguntas, né? Vamos começar pela natureza delas, né? As perguntas que nós apresentaremos na nossa próxima videoaula, que é uma continuação a essa, elas foram elaboradas para serem aplicadas a partir da observação, tá certo? Não como um questionário direto, né? A você fazer a cada membro, né? Tá ok? Segundo lugar, quem deve responder à pesquisa? E aí a minha sugestão é os próprios membros podem responder à pesquisa, o líder responsável pela igreja ou outra pessoa indicada, pode ser até mesmo de fora da igreja local, certo? E uma informação muito importante é que é importante que o questionário não seja respondido por um único indivíduo, né? Mas por um grupo com pelo menos 3 pessoas que conhecem bem a igreja local. Pode ser o líder, indico que seja o líder, um membro da igreja, né? Aquele que tenha bem conhecimento, e um irmão de outra igreja, né? Mas que conheça muito bem a igreja local. Porque você terá aí 3 pontos de vista, né? Do líder, que é um ponto de vista, de um membro, né? Porque aí é outro ponto de vista, nem sempre esses pontos de vista, vamos dizer, falam uma só língua, pode haver divergência. Então, interessante que se tenha, que um líder responda, que o líder local responda, mas que também um membro da igreja local responda. E somado a isso, aconselho, né, que inclua, né, adicione aí uma pessoa que conhece bem a igreja, mas que não faz parte do seu dia a dia. Isto é, um membro de outra igreja, né, a qual o líder tem muita amizade, muita familiaridade, ou que os próprios irmãos tenham muito conhecimento dele, né, seja alguém que tem uma relação muito saudável com aquela igreja local, que conhece bem aquela igreja local. Então, eu sugiro essas 3 pessoas, tá certo? O líder local, membro da igreja e alguém que conheça muito bem a igreja, mas que não faça parte dela, tá certo? Pode ser um irmão, ou até mesmo um pastor de outro ministério, não tem nenhum problema. Mas aconselho mais um membro, né, de outro ministério, mas que tenha uma relação muito saudável com aquela igreja local. Bom, então, aqui chegamos ao fim desta videoaula, mas na próxima daremos continuidade a ela e trataremos especificamente do método. Apresentaremos a vocês o método de avaliar a saúde espiritual da sua igreja, do seu ministério, tá certo? Então,
Aguardamos vocês e lá nós iremos apresentar as perguntas e darmos orientações práticas em relação a elas. Então, até a nossa próxima videoaula.